Uma boa noite a todos vocês. Que bom estarmos juntos nessa noite, nesse início de semana. E que privilégio poder começar a semana ouvindo uma orquestra como essa do Boqueirão. Vocês gostaram? O céu também se alegrou com cada nota que vocês tocaram. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Percebi que temos até um instrumento novo, né? O nosso mestre Alexandre. Como que é o nome desse instrumento que a Bruna estava tocando? Contrabaixo. Acústico. Contrabaixo acústico. Parabéns, que Deus continue te abençoando, Bruna, no talento musical. Meus queridos, para essa noite nós vamos estudar mais um tema do Apocalipse. Já está na tela, série Profecias do Apocalipse, o começo do fim. Nós estamos vivendo muito próximo da volta de Cristo Jesus. Os sinais da volta de Cristo Jesus nos apresentam que tudo aquilo que nós desejamos está muito perto. Uma vida ao lado do nosso Salvador. Um lugar onde não mais haverão dores, sofrimentos, não haverá mais a morte, e tudo será feito novo de novo. E vocês devem estar percebendo alguma coisa diferente com o pastor, e tem mesmo. Eu estou sem óculos, vocês perceberam, né? O que aconteceu? Meus queridos, vocês orem mais pelo pastor, porque vai precisar. Porque vocês perguntam, o pastor está sem óculos por quê? Ocorreu um milagre? Não, não ocorreu um milagre. É lente de contato? Não é lente de contato, senão até teria colocado uma azul, né, Evandro? Verdade. É cirurgia? Também não é cirurgia. O que foi? Esquecimento. Olha só, que situação. A bênção é que o tablet, eu tenho aqui, como já falei para vocês, várias bíblias e várias coisas, e vários tudo, e livros e tal. E a bênção é que a Bíblia que eu uso, e que eu grifo, e que eu anoto tudo, ela tem uma vantagem, ela amplia, mas ela não amplia pouco. Se eu mostrar para vocês o tamanho da fonte que eu precisei colocar para eu conseguir enxergar aqui para ler para vocês, quem está lá no som, na cabine do som, vai conseguir enxergar. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. É engraçado. Vocês estão enxergando daqui? Mais ou menos, né? Então, mas estamos enxergando muito bem. O texto que nós vamos estudar hoje está lá, é o 5º selo do Apocalipse. Nós encontramos ali uma sequência de 7 selos e nós vamos entender um pouquinho isso. Mas abra sua Bíblia então lá no livro de Apocalipse, o capítulo é o 6. Nós vamos ler os 3 versículos, o 9, o 10 e o 11. E aqui nós temos uma mensagem maravilhosa. É a mensagem que acalma o nosso coração. Estão me oferecendo um óculos? Não sei se vai dar certo, meu amigo, é de perto assim, mas aqui tá indo bem, eu te agradeço, obrigadão, Cleito. Você vê como é importante ter amigos? Vale muito mais ter amigo do que dinheiro, viu? Cleito, sobre o dinheiro a gente conversa depois. Quanto você tem para me emprestar? Meus queridos, mas obrigado de verdade, Cleito, obrigadão. Vamos curvar a nossa fronte e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós lhe agradecemos, porque a Tua palavra é consolo para a nossa vida. A Tua palavra é a manifestação do poder, do amor de Cristo Jesus para cada um de nós. Ao estudarmos essa mensagem específica do Apocalipse, essa profecia tão importante para todos nós, nós queremos ouvir a Tua voz. Venha nos ensinar e fale ao nosso coração. Isso lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, Apocalipse capítulo 6, o versículo 9, o 10 e o 11 nos diz assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram.
Meus queridos, antes nós precisamos entender um pouquinho do Apocalipse. Eu quero revisar o livro do Apocalipse naquilo que nós estudamos até hoje. O livro do Apocalipse é uma visão de consolo para João, que estava preso na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse é um consolo para todos nós. Muitos temem estudar o Apocalipse, mas nós não precisamos temer estudar o Apocalipse. O que nós precisamos temer é não viver as profecias e a promessa que o Apocalipse faz a cada um de nós. Então João estava preso na ilha de Patmos e ele teve um consolo recebido do próprio Deus, apresentando Cristo Jesus. A imagem que João tinha, nós falamos no primeiro domingo dessa série de estudos, era aquela imagem de primeiramente Jesus crucificado, Jesus sendo humilhado, depois sim a imagem de Jesus ressurreto. E eles puderam conversar com Cristo Jesus, eles puderam tocar Cristo Jesus. Depois de 40 dias que Jesus passou nessa terra, ele ascendeu aos céus. E aqueles anjos disseram: este mesmo varão que vocês viram subir, voltará da mesma forma. Essa é a nossa esperança, a breve volta de Cristo Jesus. Os anos se passaram. O livro do Apocalipse foi escrito provavelmente em torno do ano 95 da nossa era, da era cristã. Lembrando que Jesus ele foi crucificado e ascendeu ao céu ali por volta do ano 36, 35 da nossa era. Lembrando que tinha uma diferença de 4 anos na contagem, os arqueólogos sabem disso muito bem. Então, como Jesus ele tinha 33 anos, a gente soma os 4 anos de diferença para saber o ano do calendário, mas em suma, já havia se passado muito tempo e Jesus não havia voltado. Já havia se passado muito tempo e João tinha visto todos os seus amigos, os discípulos, os seguidores de Cristo Jesus, as igrejas plantadas, perguntando: até quando, Senhor? Que é a pergunta que nós vimos na abertura do 5º selo. Até quando, Senhor? Até quando? Essa é a pergunta que todos nós buscamos uma resposta. Mas o livro do Apocalipse traz essa resposta, não só para João, porque no primeiro capítulo do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, João tem uma visão maravilhosa, e ele não vê aquele Jesus que ele viu, mesmo depois de ressurreto, porque a imagem que eles tiveram de Jesus depois de ressurreto, foi a imagem física de Cristo Jesus, mas não a imagem glorificada como do capítulo 1, porque quando ele vê Jesus no capítulo 1, o seu rosto resplandece, os seus pés são como bronze polido, as vestes de Cristo Jesus são vestes talares, vestes de domínio, vestes de governo, e toda essa descrição está no capítulo 1, e João ouve dos anjos dizendo o seguinte, os anjos que revelaram a mensagem do Apocalipse: bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem e que guardam as palavras dessa profecia. Aí então, esse é o primeiro capítulo. E o capítulo 2 e o 3 de Apocalipse são as mensagens às igrejas, que nós também estudamos a mensagem de Laodiceia, uma mensagem que fala sobre a mornidão, uma mensagem que fala sobre a arrogância espiritual. Temos tudo, não precisamos de nada, mas Cristo Jesus, olha, aquele que eu amo, eu repreendo. E ele diz: eis que repreendo a todos quanto amo. Eis que estou à porta e bato. E ele diz: aquele que se arrepende, abre a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Essa mensagem do Apocalipse é maravilhosa. É uma mensagem que, mesmo vivendo tempos difíceis, mesmo vivendo tempos em que nós dizemos: eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo entender o que ocorre entre os jovens, eu não consigo entender o que ocorre com os adultos, eu não consigo entender o que ocorre com aqueles que já estão em idade avançada. Meus queridos, estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo mais do que isso, não só tempos difíceis. Sabe o que nós estamos vivendo? Tempos estranhos. Essa é a realidade. Eu não sei se você sente isso. Você já deu uma olhada nas redes sociais, na TV, na sociedade? Parece que tudo está estranho. E quanto mais nós tentamos entender, menos a gente entende. E é por isso que nós voltamos para o livro do Apocalipse. E ali estão as mensagens às igrejas do Apocalipse. Mensagem que fala sobre cuidado, cautela, começando com Éfeso, a igreja que representa o primeiro amor e representa também a nossa relação com Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, nós começamos com o primeiro amor. Deus está em primeiro em todas as coisas. Depois da igreja de Éfeso, vem a igreja de Esmirna, e assim sucessivamente. Essas igrejas representam períodos proféticos. E os períodos proféticos,
proféticos mostram exatamente do primeiro amor até quando as coisas vão se esfriando, se passa ali pela Idade Média, aquela idade escura, onde o nome de Deus é pisoteado, onde o nome de Deus é desprezado, aí então vem o reavivamento, até chegar à última igreja, a igreja de Laodiceia. Meus queridos, depois desta igreja, não tem mais nenhuma mensagem para nenhum povo, nós fazemos parte do último povo antes da volta de Cristo Jesus. E o que eu ouço vocês dizendo? Amém. Se Laodiceia é a última mensagem para o último povo, por mais difícil que nós estejamos enfrentando os tempos e a situação e a sociedade, ainda assim, a promessa de Cristo é que depois de agora, simplesmente Ele vai voltar. E eu pergunto para vocês, você deseja ver Jesus voltando nas nuvens dos céus? Esse dia está muito perto, meus queridos, está muito perto. Então, capítulo 1, apresentando Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, as mensagens às igrejas. E nós fazemos parte da mensagem para a última igreja, o último período, recebemos a promessa de nos assentarmos com Cristo no trono. Capítulo 4 e 5. Deixa eu passar os slides, né? Que aí me ajuda. Capítulo 4 e 5. Apresenta a adoração a Deus, depois da mensagem dada às igrejas, fazendo advertências, fazendo promessas também. No capítulo 4 nós vamos encontrar uma descrição de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, todos eles assentados em seu trono. Temos também a presença ali dos anciãos, os 24 anciãos, dos seres viventes. Temos também a descrição dos anjos com 6 asas, e que eles louvam, e aí faz até aquela repetição de Isaías capítulo 6, e eles louvam continuamente a Deus dizendo o seguinte: Santo, Santo, Santo. Nós temos um Deus vivo, meus queridos, o nosso Deus não está morto. Nosso Deus não está em um túmulo lá na Judeia. Nosso Deus está no trono celestial, recebendo a adoração de todo o universo, e nós podemos fazer parte dessa adoração, e já fizemos um pouco agora ouvindo essa orquestra maravilhosa, todos vocês adoraram a Deus. Quando nós cantamos, entoamos louvores, nós estamos adorando a Deus. Todas as vezes que eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida, estamos adorando a Deus. Quando nós somos fiéis à lei de Deus, nós estamos adorando a Deus. Nesse processo de adoração, o capítulo 4 ele emenda com o capítulo 5. E no capítulo 5, nesse processo de adoração, João olha e eis que ele vê um livro selado por dentro e por fora. O que significa livro selado? O selo significa a autoridade de quem escreveu e significa que aquela mensagem tem um destinatário específico. E a pergunta de João foi: quem poderá abrir este livro? E no capítulo 5 nós temos a resposta. Sabe quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu. A primícia daqueles que dormem, ou seja, o Cordeiro de Deus que está vivo, ele tem uma mensagem especial para cada um de nós, falando dos eventos finais. E aí então começam-se a abrir os selos. O primeiro selo fala de um cavalo. E esse cavalo é o cavalo branco. Então, já no capítulo 6, terminou o capítulo 5, ali Deus terminando de receber o seu louvor, Jesus, o Cordeiro de Deus, por ter a autoridade de abrir o selo. Então, o primeiro selo, João ouve um clamor, um chamado para vir o primeiro cavaleiro. E nós não vamos estudar os cavaleiros hoje, tá? Tudo isso aqui é só para contextualizar. Estes cavalos, eles estão representando as experiências do povo de Deus. Primeiro cavalo, falando de um avanço rápido da pregação do Evangelho. O segundo cavalo, vermelho, falando deste avanço também, mas um avanço em meio à perseguição e dores, que representa aquele período de muita perseguição até o ano 313, quando então Constantino, ele diz ter se convertido ao cristianismo, e então agora começa a se misturar igreja e fé, religião e Estado. Então vem o cavalo preto, período de morte, perseguição, juízo. E aí o último cavalo, o cavalo cinza, representando essa parte final da nossa história, meus queridos. Agora chegamos no texto que nós lemos, o quinto selo. O quinto selo é uma imagem dramática de oração. O quinto selo, meus queridos, é a representação da sua oração e da minha oração.
O texto está falando daqueles que entregaram a sua vida por Cristo Jesus. Literalmente, o texto está falando daqueles que viveram a experiência da espada, aqueles que viveram a experiência da forca, aqueles que tiveram seu sangue derramado, sabe por conta de quê? Por dizer, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, e é Cristo Jesus. Estes que tiveram sangue vertido por conta da fé em Cristo Jesus, de certa forma eles representam todas as experiências. É que eles estão listados por representar a experiência máxima, mas o máximo na Bíblia está representando todos os demais, é a plenitude de Deus. Esses que perderam a vida por conta da fé em Cristo Jesus está representando a mim e a você, quando na nossa vida nós colocamos Deus em primeiro lugar, e colocar Deus em primeiro lugar sempre tem um custo. Ter colocado Deus em primeiro lugar na minha vida teve um custo. Qual foi o custo para você ter colocado Deus em primeiro lugar? Para alguns, talvez, perseguição no trabalho, ou incompreensão no trabalho. Para outros, talvez, incompreensão dentro da própria família. Sabe, Deus conhece a sua luta. Deus conhece exatamente aquilo que vai no seu coração, quando você dobra os joelhos e você clama a Deus. Ele conhece exatamente aquilo que você deseja e que você não pode alcançar por forças humanas. Ele conhece os nossos pedidos por coisas materiais. Ele conhece os nossos pedidos, meus queridos, pelo pão de cada dia. No altar de Deus, o cordeiro, ele era vertido como símbolo e transferência dos nossos pedidos, e pedidos que só poderiam ser cumpridos se tivessem sangue. No santuário, no Antigo Testamento, todos os dias era imolado um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. E além do cordeiro que era imolado por toda a congregação, também existiam as outras ofertas, quando eu, pecador, pegava o cordeiro por conta de um pecado específico. E imagina você levar um cordeiro tão dócil. Hoje nós poderíamos comparar, talvez, ao seu animal de estimação. Sabe aquele cachorro que você ama tanto, o seu pet, que não sai do seu pé, e que é tão tranquilo, e ele fica ali alegre quando você chega, ele fica triste quando você sai? Você pegar um animal dócil como um cordeiro. E por que o cordeiro? Porque dócil é o nosso Senhor. Jesus morreu no meu lugar, sem abrir a boca, sem reclamar. E vocês percebem como nós reclamamos de tudo e para todos? A gente sempre acha algum culpado para as nossas dificuldades, nós sempre achamos uma justificativa, nós sempre tentamos transferir a culpa. Jesus não foi aquele que não transferiu a culpa, mas foi aquele que aceitou a minha culpa. Isso é maravilhoso. Isso nos dá paz, meus queridos. E o objetivo de vir à igreja é para encontrar paz. Eu gostaria que você iniciasse a sua semana com a certeza de que todos os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. É por isso que aqueles santos que clamam debaixo do altar estão representando a todos nós quando dobramos os nossos joelhos e colocamos os nossos pedidos diante de Deus, mas principalmente o pedido de perdão dos nossos pecados. O pedido de justiça. Só você sabe o quanto você foi injustiçado por conta de ser fiel. Só você sabe o quanto você é injustiçado nos ambientes que você passa ou na sua história de vida. Só você sabe o quanto custa ser fiel. E sabe qual é o custo da fidelidade, meus queridos? Tem um limite. Até quando nós podemos ser fiéis? Aí nós voltamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a segunda parte. Vocês conhecem esse texto de cor. E ali diz o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é o limite da nossa fidelidade? Qual é o ponto? Até onde eu preciso ser fiel? Até a morte. Então, esses que estão debaixo do trono e suplicando, Senhor. Então, quando foi aberto o quinto selo, João viu todos aqueles que tinham Jesus como seu Salvador pessoal. João se viu entre aqueles que clamavam, e a pergunta é: até quando, Senhor?
Vamos voltar para o texto? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ou seja, a vida, o texto aqui é o psique, traduzido por almas, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqui vem uma aplicação não exegética, não literal da coisa, mas uma aplicação homilética. Sabe o que Jesus pediu para todos nós fazermos para herdar a salvação? Morrer. Se eu não morrer para este mundo, eu não posso ressurgir para Cristo Jesus. E o texto nos diz que bem-aventurados aqueles que foram mortos pela palavra. Meus queridos, esse é o texto para todos nós. E no capítulo 10, então, nós temos o nosso grande clamor, o meu clamor, o seu clamor, nos diz que em grande voz nós clamamos dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Eu não sei vocês, eu estou ansioso para Jesus voltar. Muito ansioso. Por vários motivos. Desde os motivos mais simples e banais. Talvez não precisar pagar o próximo boleto. Vai ser muito bom. Mas esse é o mais banal dos motivos. Mas sabe por que eu estou ansioso para Jesus voltar? Porque a gente não quer mais fazer funeral. A gente quer ver Jesus voltar porque nós não aguentamos mais ver tanta injustiça neste mundo. Nós queremos ver Jesus voltar, meus queridos, porque mais uma eleição está chegando. Alguém vai ser eleito. E independente de quem for eleito, os problemas vão continuar existindo. O que nós mais precisamos é do nosso Salvador reinando em nossa vida. Nós vamos ouvir mais 2 mensagens apresentadas pela orquestra. Enquanto nós ouvirmos essas mensagens, eu gostaria que você tivesse na sua mente esta imagem. Eu gostaria que você se visse lá. Existe uma diferença entre as imagens. Esta é uma imagem de Iá. Essa é uma imagem atual. Esta é uma imagem que circula entre os adventistas do sétimo dia de longa data. Essa é a imagem da época dos slides. Alguém sabe do que eu estou falando? Slide? Maquininha? Alguém já trocou os slides ali, fez o tlec-tlec? Essa é uma imagem daquela época. Da igreja adventista. E essa imagem, meus queridos, é a imagem que tem que nos sustentar. É a imagem que tem sustentado a igreja até hoje. É a igreja do advento. Por isso que nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir de amar. E nós não podemos parar de pregar que Jesus está voltando. Até quando, Senhor? Eu não sei. Mas a resposta já foi dada. Todos aqueles que clamam por salvação em Cristo Jesus, todos aqueles que clamam por alívio, meus queridos, já encontraram. E é só um pouco mais. Só um pouquinho mais. E Cristo Jesus estará nas nuvens dos céus. E sabe como eu quero estar? Vivendo a promessa, vivendo a profecia. E sabe o que a profecia diz sobre aqueles que clamam debaixo do altar de Cristo? Eles estarão com vestes brancas. Eu quero estar com vestes brancas nesse dia. Não especificamente aqui, mas o Apocalipse, falando da vitória, fala que além das vestes brancas, aqueles que venceram no sangue do Cordeiro vão carregar o quê? Palmas em suas mãos. Essa imagem, meus queridos, é o desejo de Cristo Jesus para mim e para vocês. Eu não sei como será a sua semana, mas eu sei que Deus estará contigo. Deus estará te abençoando. E será não uma semana a mais, mas uma semana a menos. Porque Jesus está voltando. Ouça a nossa orquestra. Como se nós já estivéssemos ouvindo as cordas, as trombetas, os mentais lá do céu. Porque como diz Apocalipse 4 e 5, todo o universo vai adorar e louvar o nome do
Senhor. Nós vamos viver um pouco disso agora. Que esta mensagem musical possa acalentar o seu coração e que com a fé em Cristo Jesus você possa ter uma semana e uma vida muito abençoada.
Já parou para pensar como vai ser no dia da volta de Jesus, as trombetas nas nuvens dos céus? Já parou para pensar como será o primeiro sábado lá no céu? Será maravilhoso. E de um sábado a outro estaremos adorando o nosso Senhor. Vamos ficar em pé para pedir que Deus nos abençoe. No próximo domingo estaremos aqui dando continuidade a esse estudo, aos 2 selos tão importantes, o 6º selo e o 7º selo, e o que ocorre entre os dois. Então você é o nosso convidado, tragam os amigos, é importante estudar o Apocalipse, porque Apocalipse fala de esperança. Meus queridos, o nosso Ministério de Saúde tem preparado com todo carinho, com toda dedicação, uma confraternização muito especial para cada um de nós. Então, antes de ir embora, vamos estar juntos lá embaixo, recebendo esse carinho desse ministério tão importante para a igreja. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos porque Tu és o Deus que reina e vive para todo sempre. Tu és o Deus que, apesar da nossa fraqueza, do nosso pecado, o Teu amor ainda nos alcança. Senhor, e em nome de Cristo Jesus, nós lhe pedimos o perdão dos nossos pecados. Lhe pedimos o poder para a conversão, para que a nossa vida possa ser de uma constante adoração ao Teu nome, que a nossa fidelidade a Ti possa ser um grande clamor neste mundo, que Cristo Jesus venha ser visto em cada um de nós. Senhor, as lutas são grandes, nós sabemos o preço que o Senhor pagou por nós, e também sabemos o quanto pagamos para poder declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Por isso, vem nos dar as forças necessárias. Venha, Senhor nosso Deus, com a Tua justiça, muito em breve voltar nas nuvens dos céus. Por isso, depositamos a nossa fé e a nossa confiança plenamente em Ti. Venha abençoar a cada lar e a cada adorador aqui presente. Abençoa-nos nessa semana que começa. Isso lhe rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus possa abençoar a todos vocês.